50 anos, tudo mudou. Muita coisa mudou. Mudou o lugar físico, né? Que começou lá na Praça 11, acabou a Praça 11, foi para Candelária, né? O lugar físico mudou, o local onde o público assiste mudou, o conceito de alegoria cresceu porque o lugar físico mudou, porque era estudante, mas o julgamento ficou praticamente o mesmo. Caiu o quesito bandeira, porque antigamente era julgada a bandeira, porque cada escola fazia a sua. Depois descobriu-se que todo mundo fazia a bandeira no mesmo lugar. Então não tem mais bandeira. É o mesmo homem, Arnaldo, né? Fazia as bandeiras de todas as escolas. Então não tinha sentido julgar. Então caiu o quesito bandeira. Mas afora isso, a estrutura do julgamento é a mesma. Então alguma coisa precisa ser pensada no sentido de mudar isso. E assim, a outra questão que eu acho é a seguinte: é também a conscientização das escolas de samba, porque acabou aquilo que nós falávamos até ontem aqui com o Alex e com o pessoal da Beija-Flor. Por que houve essa pasteurização, essa mesmerização do desfile das escolas de samba? Nós não temos mais enredos críticos, nós não temos mais enredos irreverentes. O Brasil virou a Suíça para o desfile de escola de samba. Ninguém passa fome, ninguém tem problema nenhum, está todo mundo cantando uma maravilha do não sei o que, do não sei o que lá. Então eu acho o seguinte: as escolas de samba também têm a sua parcela de responsabilidade nisso, porque elas aceitam aquele modelo como se ele fosse a única coisa existente. Ah, eu vou fazer assim porque fulano fez e tirou nota boa. Mas é uma realidade. Então, mas o que acontece? Elas têm a sua parcela de culpa, mas como elas vão sair debaixo desse sistema opressão? Eu, sinceramente, não tenho nenhuma... não tenho uma visão messiânica do jornalismo, mas eu acho que talvez a crítica, a opinião pública, possa, assim, eu pelo menos tento fazer isso com o meu trabalho, através daquele instrumento, minimamente propor uma reflexão. Eu não estou propagando coluna para ganhar mais ou menos por causa disso. Eu não estou vendendo as colunas, eu estou propondo que as pessoas leiam e de alguma forma tenham um incômodo, porque, como você bem falou, o que aconteceu de mudança? Nós tivemos umas modificações estranhas, porque eu consigo compreender que a alegoria em 1935 tivesse meio metro e em 2015 tenha 20 metros de altura. O Joãozinho 30 foi um grande artista, fundiu o desfile das grandes sociedades com as escolas de samba, criou a verticalização dos desfiles, ok. Eu consigo entender que o carro alegórico tenha 100 pessoas em cima, isso não é uma novidade, porque o Fernando Pinto trouxe isso com aquela estética tropicalista dele, ele queria ter movimento nos carros e tal. Eu consigo entender e acho até uma coisa pouco dita, mas eu também escrevi sobre isso, uma coisa interessante, relevante no trabalho do Paulo Barros, é que quando ele fez as alegorias humanas, ele elevou de novo o desfilante à condição de destaque, porque a gente olhava para a obra de arte que não tinha ninguém em cima, ou que tinha um destaque. Agora, pelo menos, você tem um carro que é uma ala em pé. Então, assim, relevante, que bom. É um trabalho interessante que aconteceu. Existe sempre espaço para as inovações. Agora, a bateria, todas passaram a ter paradinha. Numa época em que a bateria da Mocidade Independente era famosa pela sua paradinha, a bateria da União da Ilha nos anos 80, no final dos 80 e 90 também tinha paradinha, Portela não tinha paradinha, Mangueira, impensável a bateria da Mangueira com paradinha. De repente eles forçaram todo mundo. Então, assim, tudo tem que mudar. Mas e como é o julgamento? Pega um envelope que a gente compra ali, um envelope pardo na rua do Rosário. Por que a gente está usando uma metodologia ultrapassada e julgando que tudo está atualizado? Então, assim, eu não sei qual é a fórmula. Se o jurado de bateria acompanhar a bateria toda, entrar no boxe junto com a bateria, seguir a bateria, dar o seguro, poucas vão tirar 10. Com certeza. Poucas vão tirar 10. Se ele fosse sincero. Com certeza. O jurado. Ele tem que entrar, seguir a bateria, entrar no primeiro boxe, ficar dentro do boxe, no primeiro, seguir junto com a bateria, entrar no segundo boxe e sair. Poucas vão conseguir tirar 10. Dá licença, mas ele vai poder ter realmente, de fato, verdade, essa autonomia, vai ter essa coragem de chegar. Mas é a mudança que nós temos que ser. Não, mas porque ele fica, sabe? Ele fica lá no setor dele, quando a bateria chega, ela faz aquela super paradinha pra ele, aí eles é. Mas lá dentro do boxe, tem atravessa a situação da bateria. O momento mais difícil para o ritmista, qualquer ritmista sabe disso, o momento mais difícil para o ritmista é o momento de entrar no boxe, que é tenso, que você perde o ritmo. É muito comum a escola desandar, quer dizer, não a nossa, né?
Mas eu digo, é muito comum. Naquele momento a bateria é uma manobra, né, em que o intimista está prestando atenção para não perder o local e o ritmo, às vezes, televisão atrapalha também. Dentro do box, a marcação, às vezes ela fica lá no fundo. Então existe um dele aqui na frente. Então, às vezes aqui na frente o cara atravessa, porque a marcação está lá. Então nós já chegamos ao Recife falando, quando a gente entra no box, a gente pega uma marcação lá do fundo e traz para frente. E muitas não fazem isso, e atravessa. Aí quando você vai ver a nossa nota 9, e a gente já saiu bateria, que atravessou a bateria da Portela, parou no segundo box, ela deu um negócio comigo, pô, veio 10, ela parou. Ela parou no segundo box, no desfile. O carnaval daí quem salvou foi o cara que correu lá, e o cara o Paulinho, o mestre bateria. O Paulinho estava no mestre bateria nessa época. Ela parou no segundo box, correu lá. Aí você deu um jurado ali. Ele fica lá no quesito dele, já na hora que ela passou. A rigor, o sambista não devia nem saber onde está o jurado, porque aí ele se obrigava a fazer. Mas aí como é que a carrocinha de cachorro quente vai contra ele também? Agora, olha, a televisão atrapalha muito. Também. Porque fui um grande ritmista ao longo da minha vida, tive muito orgulho de desfilar esses anos todos e conquistar até um estandarte de ouro, porque eu sambava tocando agogô que vinha com elástico. Eu fiz coleções de Brizola, Chagas Freitas, ficava ali em pé. A hora que a escola estava passando, eu dava susto nele, jogava o elástico. Cansei de fazer isso. Resumo, eu fiquei espantado há 2 anos atrás, que eu estava na velha guarda da bateria da Mangueira. Pô, que velha guarda, o pessoal vem, é pessoal antigo, o pessoal gosta de vir com pandeiro na mão, um agogô, qualquer coisa tocando. Eu já não vinha com agogô, sabia que eles não permitiam. Mas quase teve uma briga lá, porque um diretor de harmonia viu lá o Aloysio com pandeiro na mão. Não, você não pode fazer isso, a escola vai perder ponto. Mas vem perder ponto, meu Deus do céu. Se o cara está acrescentando harmonia, a alegria ali, o que a gente pede ao pessoal é que seja alegre naquele momento. Não, você se faz um trabalho desse, você perde ponto. E respeite a velha guarda, e respeite os mais velhos, respeite quem formou a comunidade do samba, né? Que não está sendo respeitado. Se tivesse sido ouvido no julgamento, seria um outro julgamento. Mas não é. Quem está sendo ouvido são profissionais de fora do carnaval. Aí fica difícil. Por isso, Mike, eu acho que é momento de rever, é um momento que tem que rever a quantidade. A Raquel falou uma coisa interessantíssima, a posição sim. A gente também tem que entender uma coisa, quem avaliou agora vai avaliar daqui a um ano. E esse cara que vai avaliar daqui a um ano, ele tem o mesmo princípio estético e crítico do que ele avaliou esse ano. Então, com certeza, o trabalho do Fábio Ricardo, que eu vi a crítica do trabalho dele, por exemplo, tá, pode sofrer a mesma crítica. Ou seja, na realidade, o grupo é o mesmo. A escolha, a vontade deles pode continuar a mesma. Então, a gente vai continuar dando esse risco. Então, é momento, minha opinião, de rever quantidade, de ter mobilidade e de dar, acima de tudo, privilegiar os quesitos relacionados de fato com o chão. Por quê? Porque cada vez mais ele está sendo abandonado. Por que não é agora, né, hora da gente pegar todos esses quesitos e verificar se está faltando alguma coisa? Por quê? Porque na realidade, hoje, quando você chega na Sapucaí, as pessoas estão preocupadas com a luz do carro alegórico, se tem um buraco lá, vocês estão entrando lá e as pessoas não estão olhando para os passistas.
pro negro, pra melodia, pra música, pro canto. Ninguém sabe cantar música, o samba enredo, ninguém canta, tá? Então é hora de rever isso, e a gente precisa da ajuda de todos. O grande problema, né, e assim, acho que esse é o fator, é a partir do momento em que você tem um grupo que está sendo alçado à condição de fazer uma avaliação, e ele passa a exercer um poder sobre aquilo que ele está avaliando. Então, como é que a gente consegue perceber isso, né? Eu tenho um primo que é médico, e ele sempre fala isso para mim, olha, existem doenças que você, ele diz que a questão chave da medicina, se tiver algum médico aqui, vai entender melhor até isso, é o diagnóstico. Porque você pode ter 10 pessoas com dor de cabeça. Uma está cansada, a outra está com sono, a outra está com tumor e vai morrer daqui a pouco. Eram 10, mas sobrava só 3, o sintoma, mas pelos sintomas a gente... Então assim, nós estamos nesse ponto de saco cheio porque a gente foi percebendo ao longo dos anos, e ninguém chegou aqui escrevendo colunas horrorosas no primeiro ano em que houve uma injustiça. Senão a primeira teria sido em 1935. E provavelmente escrita pelo Natal, né? Mas assim, o que acontece é que ao longo dos anos nós estamos percebendo. Por exemplo, o que é uma comissão de frente? Quem criou a comissão de frente? Quem inventou a comissão de frente do carnaval? A Portela criou uma comissão de frente. Inventou, e todo mundo teve que ter comissão de frente. Quais foram as duas últimas escolas de samba que levaram, desculpe o termo, tem lógica que não dá para usar outro, um cacete danado e sustentaram ali, comissão de frente, eram 8, 7, 5. Uma botava a mulher pelada, outra botava gente dando mortal, outra botava as bailarinas do municipal, a Débora Coke, a não sei quem, a novela das 8, não sei o que. Aí inventaram que agora a comissão de frente tem que ter negros com 4 metros de altura, lembra disso? Se você nascesse negro com 3,5 metros, você era morto na hora. Só servia para a comissão de frente se tivesse tamanho. Começaram a estabelecer padrão físico, assim, tipo uma coisa quase nazista. O cara tinha que ter uma fisiologia para sair na comissão de frente. E os velhinhos da velha guarda da Portela e do Império Serrano foram as duas últimas escolas que fizeram isso. E foram levando couro, levando couro, levando couro, levando couro. Todo mundo foi trocando. Ah, eu não quero levar couro não, mas era a Portela que inventou isso. Mas a Portela que inventou isso, é o problema deles. Aí eles tiveram que trocar também. Agora inventaram esse diabo desse carro horroroso, desculpa, Fabinho, que vem junto, que parece que vai atropelar a comissão de frente. Eu não sei para que aquilo. Em particular, as escolas que têm um abre-alas tradicional, como a Vila Isabel, o Império Serrano, a Imperatriz que tem a coroa, a Portela que tem a águia, se vê em maus lençóis. Porque na frente do abre-alas vem como é que se chama? Uma pataquada sobre rodas, que a gente não sabe para que serve aquilo. Então assim, acabaram com a comissão de frente, virou uma outra coisa lá que é pra gente ver, e vem lá a coreógrafa toda feliz na frente. Antigamente eu adorava ver a Portela, o Monarco, tudo feliz, né? O Alberto Lonato. Aí vê na Mangueira o Carlos Cachaça. Agora a comissão de frente é Maria, não sei o que lá, parece o nome na televisão, bonitinha, ela feliz, com uma roupa dourada, com uma rosa desse tamanho na cabeça, fazendo uma coisa assim, né? Aí a gente fica olhando e diz assim, tá bom, se fosse assim, somente significasse alguma coisa, sei lá, né? Então assim, essas coisas foram modificando. Quando eu escrevi aquele texto ali sobre o Império Serrano, eu uso muito o Império como uma referência, não é pelo meu carinho especial pelo Império Serrano, não, é porque é referência mesmo disso. Acho que é a última das escolas que tem um porte de escola de samba que se manteve naquilo e está pagando o preço por isso. Eles, de uma certa forma, não estão ligando para o que estão pensando. Eles continuam querendo ser só o Império Serrano. Para mim, particularmente, é o que basta. E assim, tudo bem, as escolas têm que ter estrutura, tem que ter isso, a gente mesmo cobra, né? Não, tem que ter estrutura, tem que ter carnavalesco, tem que ter investimento. Mas aí a gente tem um exemplo chave do que é isso, que foi o desfile do Império Serrano na Aquarela Brasileira. O que aconteceu? Não, eu não vou nem tão longe, foi o de agora. Acho que o de agora foi melhor do que aquele. E aí a escola passou daquela maneira e teve alguém que tentou justificar na matemática, e como eu sou da comunicação, não me dou bem mesmo com a matemática, alguém tentou justificar na matemática que o carnaval é quesito a quesito. Muito bem, se o carnaval fosse mesmo quesito a quesito, o que você faria no ano em que o Império Serrano vem com um samba que é considerado por todo mundo o maior samba de todos os tempos? Ninguém pode tirar 10 esse ano, só ele. Já começa por aí. Harmonia, evolução e conjunto. Ninguém pode tirar 10, só ele. Foi o único que fez a Avenida chorar, virar cambalhota. Tinha gente lá no Catumbi dançando lá na cova. Foi o único que fez isso.
aquele negócio lá do símbolo da passarela, só assim, lá. Dizem que o Oscar Niemeyer projetou aquilo para ser uma mulher de biquíni, a mulher deitava, levantava. E quem não viu isso, gente? Só demente, como disse o Samba depois. E aí o que acontece? Não, ela não ganhou porque a fantasia... A demente é antes. Mas assim, a fantasia, o não sei o quê... Mas por que então você não tem um critério? Porque o samba dos outros, que era o Boi Bumbá, tô com coceira aqui, tô com coceira ali, 9,9. O tuberculoso conseguiu por 1/10 dizer que era quase o samba do Silas de Oliveira. Mas eu acho, só isso. Essa é a grande questão. Eu acho que você vai para o quesito samba, o Aquarela Brasileira tira 10, o outro tira 9,9. Muito bem. Então é um julgamento, né? Aí você vai para o quesito alegorias e adereços, o Império, eu reconheço, estava horrível. Mas o primeiro colocado maravilhoso tira 10 e o Império tira 7. Então, reparem, entre o 10 e o 7 há uma distância fatal. Então, aí tinha harmonia, entre o 10 e o 9,9, não. Então, assim, toda apuração é esse sofrimento. Não estou falando do Império Serrano, não estou falando de todas as escolas. Porque você tem assim, não, a minha escola realmente esse ano não estava muito bem em samba, ou esse ano a minha escola não está bem. Aí a sua escola é drasticamente penalizada, mas onde ela está bem, ela consegue 1/10 à frente da que está péssima. Entende? Aí não tem Isso lógica. acontece muito, Raquel, nos quesitos visuais. Nos quesitos visuais, a diferença entre a nota 10 e a nota mais baixa, em geral, é muito grande. É uma punição muito grande. Aí quando nós vamos para os quesitos, digamos que são fundamentais da escola, a harmonia, a evolução, o samba e a bateria, é 10, 9,9 e 9,8. Assim, é uma diferença da que entra melhor, a que teve um desempenho melhor e a que teve um desempenho menos, não tão bom, é 0,3. Mas quando você vai ver num de alegoria ou de fantasia, são 2 pontos. É 1,8. E hoje, perder 1,8 nunca já foi. Né? Quando a gente passar para as perguntas, eu só queria pedir a vocês, até para a gente conseguir ter todo mundo poder participar, que a gente fosse bem assim objetivo, né? Fizesse as perguntas, porque às vezes a pergunta é maior que a resposta. Eu sei que quando eu estou aí eu faço a mesma coisa. Por causa do horário avançado, senão também tem gente aí que não consegue ir embora depois. Só eu e a Raquel que puxamos da tela desse vídeo. Posso perguntar? Você ouviu? Pode. Bem, olha só, muita coisa que vocês falaram, muita coisa mesmo, assim, acabo que até perdi um pouco o fio da meada no começo na frente. Mas a verdade é o seguinte, a pergunta objetiva é: quando o sambista foi ouvido pelo sistema de jurado, ou em que situação a gente pode pontuar isso daí com determinado estado? Né? Na verdade é o seguinte, Sambódromo tem 30 anos. Né? O Sambódromo, na sua construção, na sua edificação, tem um traço maravilhoso do Oscar Niemeyer, né? E provocou, enfim, todo mundo fala que as escolas cresceram verticalmente porque o observador, né, passou a ter um distanciamento, né, o observador não conseguiria ver determinada coisa e tal. Então, assim, o Sambódromo, né, tem 30 anos, né, que serviu e serve, né, belamente para o desfile. Né, o Sambódromo foi pensado também como uma geral, a gente não pode esquecer disso. Tinha uma geral que fazia com que o público, né, desse mais calor humano para a escola. Né? Então, isso daí... Não, a pergunta já foi feita. Né? Em que momento pontual, né, de destaque, o sambista foi ouvido? Porque eu só, daí, da pergunta, eu só estou fazendo outras pontuações porque eu estou querendo puxar esse momento em que o sambista foi realmente ouvido. Eu acho que nos anos 80 e nos anos 70 o sambista era mais ouvido do que hoje. Pode ser que ele não tenha sido sempre ouvido o tempo inteiro, mas quando eu imagino, e aí eu imagino porque eu não tenho idade para isso, embora eu já seja um senhor de idade, tá?
mas eu imagino a Mangueira de Cartola, a Portela de Paulo da Portela, os sambistas, eles eram tão envolvidos com a própria agremiação e com a realização do desfile, que era natural que as pessoas convidadas para julgar estivessem ali julgando algo que era relacionado diretamente ao que os próprios sambistas consideravam samba. Eu acho que a partir dos anos 80, isso começa a mudar e se agrava nos anos 90, quando começa aí sim a se exigir uma diferenciação e quando o que é uma manifestação cultural vira um espetáculo. Porque aí passa a se julgar o espetáculo e não o estilo Broadway. Passa-se a julgar o fantástico, o maravilhoso, e não o samba emocionante. É nesse momento, para usar de novo o exemplo que foi dado aqui do desfile de 2004 do Império, que a emoção é cortada, e assim, ela foi cortada, eu estou citando o Império, mas eu poderia ter citado os desfiles da Mangueira, em que a Mangueira passou com uma emoção espetacular, mas tinha os carros mais pobres, e aí a emoção não foi considerada, em quesitos como ela pode ser considerada como evolução, que é absolutamente natural, a emoção é a maneira como as alas vão evoluindo ali no meio. Isso não é considerado. O que é considerado é a alegoria do Cambalhotas. A alegoria soltava fumaça pelas ventas e conversava com o público em 7 línguas. Então, assim, isso mudou fundamentalmente. Assim, eu acho que havia um respeito com os sambistas tradicionais, que eram ouvidos na hora dos critérios de julgamento e que hoje absolutamente não são. Absolutamente não são. Já que estamos falando da década de 80, eu quero citar uma data que eu acho que é crucial para a questão do julgamento, que é a vitória da Vila Isabel em 88. Eu acho que foi aquela vitória da Vila Isabel em 88 que fez desandar o sistema, porque até então eu sou testemunha, porque eu trabalhava já na casa de Luiz Barbosa, né? Trabalhei a minha vida inteira lá. Quando a Liga foi fundada, né? A Liga foi fundada, o Sambódromo é de 84, a Liga foi fundada em 85. A Liga se dirigiu a todas as instituições culturais do Estado do Rio de Janeiro pedindo indicações de jurados que tivessem ligações com o samba. Então, o então presidente da Casa de Luiz Barbosa perguntou aos assessores: tem alguém aqui que seja de samba? E eles disseram: tem a Raquel. Eu era uma simples pesquisadora. E ele me indicou. Mas eu não podia jamais ser jurada, porque eu desfilava no Império Serrano, eu era nessa época responsável pela ala das crianças. Mas eu fui jurada. Não fui, mas fui indicada jurada e declinei. E eu não sabia que ele tinha me indicado. Então houve por parte da Liga uma preocupação bacana em reunir pessoas que tivessem efetivas ligações com o samba. Agora, vocês, e eu não fui a única da Casa de Rui. Indicaram também pessoas, outras que trabalhavam lá e que eram sambistas mais autênticos do que eu, né? Então, foi uma coisa muito bacana. Eis que, em 1988, a Vila Isabel foi vitoriosa no Carnaval com máxima justiça, né? Com um desfile espetacular, que nunca houve nada igual. E era uma escola, o quê? O que ela apresentava no momento? Um desfile pobre, os padrões do grande carnaval, né? Um desfile extremamente pobre. Que eu me lembro que a gente passava na concentração da Vila e eu pobre, né? E o desfile foi aquela coisa maravilhosa, linda, e ganhou o carnaval. E tudo mudou. Naquele ano, todo o júri, praticamente, a não ser 3 ou 4 que estão lá até hoje, mas todo o júri caiu. Acabou aquele júri todo e mudou. Foi a grande mudança do júri da Liga, foi no ano de 89, para o Carnaval de 89. Então vocês viram que, por aí a gente verifica que eles se preveniram contra aquele modelo pobre, com samba bom e animado. Aquilo não pode, não é isso que nós queremos, né? Só acrescentando uma coisa, a Vila Isabel foi absolutamente uma escola de samba, respeitando os fundamentos de uma escola de samba.
E aí, no ano em que isso acontece, se resolve fazer uma grande alteração. Hoje, eu acho que se a Vila Isabel passa com Kizomba, como passou naquele ano, ela não seria campeã. Descia. Talvez descesse. Talvez descesse. Ela não seria campeã. É esse o julgamento que foi mudado. É esse o desrespeito ao fundamento que não está encaixando na hora do julgamento. Olha só. Ele pegou a folha da Barra da Tijuca. Refletir que a confusão até então, que as escolas de samba perderam a sua espontaneidade. E tem vários paradoxos nisso. Né? E se por um lado querem se padronizar a escola, na verdade se pasteurizou a escola, e as escolas também, na minha opinião, são responsáveis por isso, porque se permitiram serem engessadas. Por outro lado, o negócio está ficando tão chato, tão pasteurizado, que agora inventaram a ousadia, para ver o que pode ficar diferente, porque as escolas de samba, a gente não sabe hoje se é parada de 7 de setembro, parada da Disney, ou abertura de Jogos Olímpicos. Então fica... O jurado escreve na ala 40, na ala 32, tem 5 chapéus que tem LED que estão apagados. Então, assim, ele não julga a concepção, fica pegando em pequenos detalhes. E para arrematar isso, assim, quando diz assim, que é um julgamento técnico, o julgamento técnico, na minha opinião, o que é? Quando tem os Jogos Olímpicos voltando, temos saltos ornamentais. O cara salta, o atleta salta, e imediatamente são dadas as notas. Então, há anos isso vem se falando que ninguém gosta de desfilar segunda-feira. Por que não gosta de desfilar segunda-feira? Se o critério é técnico, o técnico é a concepção daquele dia e não comparativo. Independente da ordem que está desfilando. Independente da ordem, independente do dia, porque a pessoa leva para casa e ouve a influência do comentarista da televisão, porque estava ruim, atravessou ali, aí o cara baixa para não pagar o mico, né? Na verdade, não julga o critério técnico, ele julga o critério comparativo. Então, tem horas que diz, então são muitos paradoxos. Às vezes é comparativo para algumas coisas e não técnico para outras. Não se julga a concepção, o acabamento, etc. E tal. Oi. Por que não muda isso, né? Que todo mundo reclama que nem quer chorar comigo? Oi, novamente. Eu tô gostando muito de tudo que eu tô ouvindo aqui. Só que assim, eu vejo que acontece assim, sai o resultado, aquela grita geral, fica todo mundo revoltado, como aconteceu com a Império da Tijuca. O que a gente pode fazer para fazer tudo isso que a gente está dizendo aqui chegar nos ouvidos de quem tem que ouvir isso, que é o pessoal da Liga? Como é que essas pessoas são escolhidas? Quem que fica esse povo lá dentro? Entendeu? Que critérios são esses? Entendeu? Assim, eu adorei as coisas que ele falou, porque ele jogou a bodega no ventilador dele, que essas pessoas têm que ouvir. Né? A Raquel falou que em 89 o foco de dados quase todo caiu. Por que caiu? Entendeu? Quem ficou dessa gente lá? Entendeu? O que a gente pode fazer para gritar e fazer essas pessoas ouvirem? Black Blocs do carnaval. Tem que tacar fogo naquilo tudo. Desculpa aí. Tinha que ser o Batman para ficar assim. Eu queria só dizer uma coisa a você, eu queria te sugerir que você fosse lá no Centro Cultural Cartola ouvir o depoimento da Russa. Ela deu um depoimento no Centro Cultural Cartola, um depoimento muito bacana, muito sincero, porque ela era presidente da Vila Isabel nesse ano e justamente a vitória da Vila teve em relação à Liga e aos poderes constituídos do Carnaval, teve um tom de ultraje, né? Porque a Russa, de enfrentamento, porque a Russa era uma presidente que chegou a uma sucessão na Vila Isabel, vencendo lá algumas coisas, então ela é muito sincera no depoimento, e quando eu ouvi aquele depoimento, né, nós tivemos lá acolhido esse depoimento, eu vi o quanto as coisas não são tão por acaso assim, sabe? Não é porque tiraram... Não, tudo é um projeto muito, enfim,
encorpado de poder e de situação. Um jogo de interesse. Porque assim, a gente está assistindo ali, entendeu? Por exemplo, eu não quero vir com casuísmos aqui, porque eu respeito todas as escolas e todas elas têm o direito até de serem beneficiadas por erros. Mas, por exemplo, em 2009, o Império Serrano desfilou no grupo especial e fez um carnaval com alguns problemas, não era um carnaval absolutamente perfeito e tal, mas muito digno. E ela caiu, foi para o grupo A. E ela caiu por quê? Porque havia, no momento, uma situação política na Mocidade Independente que uma pessoa muito ligada à Liga e enfim, que fazia parte, desejava concorrer nas eleições para a Mocidade no ano seguinte. Então, a Mocidade não podia cair. Não foi o desfile da Mocidade, não. Foi um bom desfile em 2009. Bem pior do que do Império Serrano. Eu não digo isso por mim, porque eu não vi do Império, eu estava dentro, mas era a voz geral. No entanto, quem caiu foi o Império Serrano, né? Porque ninguém da Liga queria ser presidente do Império. Então, são conjunções outras, né? Esse ano aqui não caiu, faltando 10 anos. Subir por quê? Faltando 10 anos. Não, e pra nada, né? De cueca. Você passa pra nós aqui. O Fabinho vai falar isso. Calma aí embaixo. Gente, o Fabinho não foi embora, ele vai falar. Não, eu gostei eu só quero eu não sei se é uma concordância que eu vou fazer ou não, mas eu gostei muito do que eu esqueci esse nome. Aloy. A Aloy falou, que foi assim, eu não sei se trata da Liga ou de outro lugar que venha, não sei se eu vou ser feliz no que eu vou falar agora, mas eu acharia que, estou falando da minha parte, tá? Da minha parte plástica, de visual e tudo. Por que não também escutar a nossa necessidade de como colocar, de como poder colocar o desfile na rua, sabe? Porque às vezes eu tenho certos tipos de criações, um exemplo, eu tenho certos tipos de criações que não batem junto com as normas que vêm para mim. Porque, tipo assim, teve coisas que eu queria colocar no ano da Grande Rio para dar uma inovada melhor, ou até em outros desfiles, mas o diretor falou assim: Fabinho, eu acho linda a sua ideia, mas eu vou perder ponto, a gente vai perder ponto por causa disso. Eu acho fantástico a sua ideia, assim, é maravilhoso o que você quer fazer na vida. Eu não vou falar, né? Mas a gente vai perder ponto porque não vai fugir do regulamento. Então, às vezes, eu tenho coisas que eu posso desfilar na escola com 5 setores e fazer um carnaval maravilhoso, como eu posso, aí você fica se resumindo a 6 ou a 7. Você tem que, às vezes você bota um setor para encher linguiça, sabe? Assim, desculpa falar, mas eu não sei se eu estou sendo feliz naquilo que falar, não. Mas eu estou falando assim, eu acho que poderia a gente ter mais um pouco de liberdade. E às vezes essa liberdade diminui a comissão de frente, sabe? Um exemplo, você falou para mim, por que ser muito grande? Então, tem certas liberdades que o artista às vezes acaba ficando preso. Não é o caso da pergunta do patrocínio, entendeu? O patrocínio é só você se ajustar, entendeu? É só você se ajustar, mas é um exemplo, sabe um exemplo que eu vou dar? Que seria o da Rosa. Vou dar tipo assim, tem pessoas que falam assim, eu sei que chega nos meus ouvidos, em Rosa, assim, não, porque a Rosa faz carnaval assim, você vê lá, e a outra escola, não, aquilo que está passando é Rosa. Aquilo que está passando, e eu me orgulho de ver. Não estou defendendo, estou puxando esse saco não, porque eu sou apaixonado pela Rosa não. Mas aquilo que está passando na vida é o carnaval da Rosa. E as pessoas, ela não faz dentro, porque quando fazendo então ela passa informação, ela passa história, ela passa figurino. É isso, então é isso que eu tento seguir dentro de certos tipos de padrões. Eu ainda tenho, vamos falar assim, acho que são valores que nós temos por dentro, de arte, assim, de concepção do que não tirar o que vocês estão falando, assim, do sambista, a essência do pé no chão. Também o artista não quer tirar o que é o brilho do carnaval, sabe? Eu acho que é só escutar um pouquinho de cada sambista, um pouquinho de cada artista do carnaval, eu acho que as coisas começam a melhorar, ok? Era isso. Geisa, gente, é filha de Zequete, viu? Vou dar essa informação, né? Então, Raquel e todos aí da mesa, só para
para completar, para não dizer que a gente entrou mudo e saiu calado, mas todas as colocações já foram suficientemente claras. Mas nós somos aqui um grupo de jurados, e quando aconteceu esse episódio, não do Rio de Janeiro em alguns momentos, né? Mas não, obviamente, das especiais, lamentavelmente. Aí que está. Deviam ser. Eu vou falar justamente nisso. Quando aconteceu esse último episódio, que ele narrou primeiro aqui, né, a sua fala, nós ficamos muito indignados. Elas são juradas, elas três aqui, mas está porta-bandeira, Evolução, Fantasia, ela também. Ele aqui, meu marido, Meirelles Mangueira. E, enfim, nós gostaríamos muito de poder estar julgando o nosso carnaval. Nosso carnaval, propriedade mesmo, né? Porque nós somos nascidos dentro do carnaval, produzimos o carnaval à medida da possibilidade da nossa vida, do nosso crescimento, e não podemos, nunca fomos convidados, nunca conseguimos, né, ultrapassar essa barreira. E esse ano passado julgamos São Paulo, esse ano agora julgamos Porto Alegre, e foi um grupo, diga-se de passagem, muito bom, porque foram exatamente pessoas do mundo do carnaval. Pessoas de carnaval de verdade. E de escola de samba, de carnaval, de escola de samba, enfim, né? Da nossa cultura. Julgamos porta-bandeira, enfim, todos os quesitos que existem para ser julgado, né? Eu concordo com tudo que a Aloy falou, que você falou, enfim, ele também, o nosso publicitário, você também. E realmente é uma dificuldade muito grande, porque com essa evolução, há coisas que realmente foram andando, foram engessadas, né? De seguir um padrão que a gente não pôde conter, mas há essa necessidade de a gente voltar, porque está uma coisa realmente insuportável. É uma coisa que a gente tem que dar um jeito, eu não sei qual é, a gente veio aqui até porque ia ser discutido isso aqui, sobre jurados e quesitos, a gente realmente tem que dar um jeito para ver uma mudança aí, para poder se retomar esses fundamentos que deixaram, quando foram colocados para trás, e assumiram um formato, uma nova estética, uma coisa que, né, vocês já explicaram bem aí, e que realmente não é o conveniente para o Carnaval do Brasil. Eu até ficava pensando assim há pouco tempo, uma coisa assim meio maluca. Do jeito que está o Carnaval, eu acho que não precisa mais ter julgamento. Algumas, as tradicionais, que é o Homero Portela, Império Serrano, Mangueira e Salgueiro, enfim, é minha opinião particular. Pelo que está acontecendo no Carnaval, não precisava mais julgar, tinha que ser um concurso. Ó, concurso. Entendeu? Porque do jeito que dá, para que também julgar, você vai lá, bota um carnaval bilionário na rua, e depois você por um décimo, uma coisa que, né, a gente não entende. Então é isso, eu acho que tem que ter pessoas que fazem parte realmente da história, do mundo do carnaval, lá na frente, falando, julgando, tendo a oportunidade de julgar, não desmerecendo os outros, como você falou, mas tem que ser gente que entenda mesmo, que saiba de carnaval, é isso, e a gente está aqui. E não julgar, dar nota para desfilante de cueca, né? Que aí isso é um absurdo. Hoje né? Não, foi horrível, né? Os critérios são uma falta de comprometimento com a verdade. Mas aí a gente está falando do cara de cueca que está ofendendo a escola tal, a gente está falando do carrinho que está ofendendo. Não, as escolas estão passando os seus problemas, algumas estão sendo obrigadas a se render a alguma coisa que não é o que elas faziam antes. A gente está vendo, na verdade, que a imposição está vindo do modelo que julga. Então, assim, para finalizar essa história, não era uma proposição nossa, através do nosso debate, sair daqui com uma folha, entregar lá e dizer, ó, resolvemos todos os problemas. Não. Porque nós entendemos que a escola de samba sempre foi e continua sendo um elemento oprimido lutando contra um elemento opressor. Então, assim, sempre vimos, eu acho que para isso a melhor interpretação... Mas esse tempo já passou um pouquinho, a gente é dono do carnaval. Pois é, mas assim... Qualquer coisa de opressão, né? Sempre tivemos o controle do carnaval na mão, sempre tivemos os problemas, e assim, vale para nós aquela visão do Candeia, né? Eu sempre falo muito isso com algumas pessoas lá da Portela, eu digo assim, gente, o Candeia tem um livro que chama-se Escola de Samba, Árvore que Esqueceu a Raiz. Esse livro foi escrito em 78 ou 79. Se ele estivesse vivo agora,
Naquela época ele saiu e disse, olha, isso não é mais escola de samba, eu não quero mais participar desse negócio. A gente acha que os anos 80 eram o apogeu de uma escola de samba na Avenida. Ele saiu antes disso dizendo que não aguentava mais o que estava acontecendo. Então, e aí ele fundou uma escola de samba que se chamava Quilombo. Um momentinho só. Eu vi uma declaração do Paulo da Portela em 1937, dizendo assim, as escolas de samba não têm mais nada a ver com a proposta original. Em 37, o Paulo da Portela já estava Então, sempre houve esse juízo crítico, não é necessariamente uma novidade, porque a escola de samba sempre foi aquilo que o Candeia teve mais propriedade. Em sair e fundar uma com o nome do que ela sempre foi, que é um quilombo, que é um núcleo de resistência cultural, é um núcleo é uma tentativa de fazer manter presente toda uma tradição, todo um legado cultural que vem construído através de uma ancestralidade afrodescendente, que construiu todo um padrão da nossa cultura, fundamentou a cultura brasileira. Então, assim, nós entendemos que isso acontece. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso papel aqui nesse momento, quando a gente se propõe a discutir isso, não é apresentar uma solução. A gente não tem essa solução na nossa mão. Qual é o melhor padrão? Eu tenho umas ideias malucas. Por exemplo, ele falou que ele acha que não cabe, eu já acho que cabe o padrão do jogo, assim, isso é a minha cabeça, é meu devaneio, cada um tem o seu. Eu acho que devia reunir todo mundo e fazer que nem a gente faz na nossa brincadeira na sala quando vê o desfile. Quem foi a melhor? Fulano, e a pior? Ciclano. Então, uma é campeão, outra caiu. Aí no meio do caminho, já dizia o Natal, que no carnaval você é campeão, você não é nada. No meio do caminho não tem, eu sou a quinta, eu sou a oitava, o problema é teu. Que diferença faz? Eu tenho uma que é a campeã e uma que caiu, você foi a melhor, você foi a pior. E o resto que se exploda feito bom H, como diria a Rita Lee, não tem nada a ver com carnaval. Mas de qualquer jeito, a gente tem que fazer alguma coisa a partir do que foi dito aqui. Você não pode deixar de considerar as coisas positivas que foram faladas aqui. Tem a ver algum tipo. É claro que há um critério extremamente benéfico e elogioso, onde nós não nos vemos como inimigos, ao contrário. Nós nos reverenciamos, nós concordamos com as grandes partidas, grandes pessoas. Isso é muito diferente, por exemplo, da política do futebol. Isso nos distingue como absolutamente nós. Mas também nós não podemos ficar acomodados na situação de aceitar coisas inaceitáveis, como, por exemplo, fascista não ser nem item de julgamento. É óbvio que tem que haver uma revolta clara, branda, de se adonar do espetáculo. Você está certo, o dono do espetáculo tem que ser, obviamente, os sambistas, os parceiros das escolas. Não tem que ser o juiz. E essas alterações estão acontecendo dentro, né? Elas não são exógenas, elas são endógenas. É o nosso próprio processo de gestão que tem que ser revisto. Que é exatamente isso. A Maria Laura, ela tem um programa de pesquisa Cavalcante. Eu lembro que foi ao lançamento de um livro dela, Viveiro de Castro. Eu fui ao lançamento de um livro dela e ela falou exatamente isso. Hélio, nós devemos considerar que quem gere o carnaval são as próprias escolas de samba. Então, assim, minimamente nós temos uma opressão que vem de nós mesmos. Até certo ponto isso é mais fácil, que a gente vai resolver o problema na nossa casa. Ninguém é escravo de ninguém. A gente só está batendo um no outro. Mas eu acho que tem uma diferença entre os donos são os sambistas e os donos são os administradores das escolas de samba e os administradores da liga. Eu acho que tem muita gente de fora, muito sambista de fora dessa participação. Quando a gente fala assim, são as escolas que tomam decisões, realmente são as escolas, mas muitas vezes são as administrações das escolas, sem ouvir o conjunto da comunidade de sambistas. Então, assim, é uma relação de opressor-oprimido que não é só o sambista que está ali. Não é. É uma responsabilidade conjunta, mas é uma responsabilidade conjunta de tomar para si a decisão de assim, vamos fazer ouvir a nossa voz, e ainda nem a minha voz, porque eu não sou sambista, mas assim, a voz dos sambistas, elas precisam ser ouvidas, e estão sendo menos ouvidas hoje. É a impressão que eu tenho. Eu acho que a gente não pode consertar coisas que não são da nossa alçada. Né? Nós não podemos dizer, a culpa é fulana, não é da nossa alçada, mas nós podemos consertar nós mesmos. Então os sambistas têm que se conscientizar de que eles precisam tomar as rédeas desse processo. Né? Existe lá no Centro Cultural Cartola, né, o Centro Cultural Cartola tem o Conselho do Samba, né, que manda documentos, que encaminha petições, que tem uma atuação bastante... Mas quantos sambistas vão lá? Eu estou até para convocar umas mulheres filhas dele
já um pouco com essa indignação já dentro de mim. Então, por exemplo, hoje em dia o presidente do conselho é bastante atuante, é o Rubem Confetti, é uma pessoa que tem qualidades excepcionais, mas os sambistas não vão lá sempre, né? Não participam. Gente, Vamos convocar ali. boa noite à mesa. Eu sou Lourenço Lúcio. Fui durante um bom tempo vice-presidente do Carnaval da Associação das Escolas de Samba da cidade do Rio de Janeiro, onde lá militavam todas as agremiações. Falou-se aí que o sambista, hoje, ele passa por uma situação de desrespeito. Mas vejam bem, se nós voltarmos lá atrás, você encontrava, lá em Padre Miguel, Toco, André, Chico Cabeleira e por aí afora. Você encontrava na Mangueira seu Xangô, seu Tinguinha e por aí afora. Você encontrava no Salgueiro Nescarzinho, seu Djalma e outros e outros e outros. Encontrava na Portela seu Natal, Paulo e por aí afora. Quem tinha disposição de dizer alguma coisa contrária para essas pessoas? Eu duvido. Duvido. Porém, chegou um tempo que o samba evoluiu. O samba cresceu, né? Aí houve o surgimento de uma série de coisas. O que é que aconteceu lá na Associação das Escolas de Samba, no Palácio de Mármore? Chegava, por exemplo, Folhões de Botafogo, livro de ouro para o presidente da Portela assinar. Ele ia lá, assinava. Lins Imperial, com um livro de ouro para o presidente de uma escola daquela, do grupo de cima, assinar. Ele ia lá, assinava. Um belo dia, eles se aborreceram, saíram da associação, foram lá para Marquês do Herval, fundaram a Liga Independente das Escolas de Samba, porque eles não queriam mais bancar as escolinhas ditas por eles, né? Naquela época, eles não queriam mais. Muito bem. Aí surgiu a Liga das Escolas de Samba. Aí surgiu a Liga das Escolas de Samba. E qual era a proposta? Afrontar realmente por que surgiu isso. Banqueiro de bicho podia ser presidente do Monte Líbano? Não. Banqueiro de bicho podia ser presidente do Flamengo Futebol Clube? Não. Banqueiro de bicho podia ser presidente do Vasco? Não. Eles tinham muito dinheiro, mas nada disso eles podiam presidir. O que aconteceu? Eles aí foram e viraram compadres dos presidentes da escola de samba. E no que viraram compadres, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Na minha escola, eu sou salgueirense. Quem é que se lembra que em 75 o seu Miro perdeu a eleição para o Guimarães lá no Salgueiro, lá na Vila Isabel, aliás? Ele ficou muito puto, foi para o Salgueiro ser padrinho da ala das baianas. Tia Zezé e tia Neném convidou ele. Ele foi ser padrinho. E lá ele bancou a ala de baiana inteira. O povo vendo aquilo, seu Miro presidente do Salgueiro. Aí o presidente do Salgueiro já ficou de fora. Aí veio a questão da ostentação. Fez aquele carnaval do cacete, né? E os outros banqueiros de bicho, bom, eu também sou Império, eu também sou Portela, eu também sou Beija-Flor, que é um capítulo à parte. Vocês sabem o que acontece lá na Beija-Flor, escola da minha mulher aqui? O seu Farid é um dos sócios donos lá da Nilopolitana. Os ônibus só vão para Nilópolis, de lá não sai mais não. Vai para Nilópolis e de lá vai para a garagem. E aquele povo tem que sair à meia-noite lá.
e ficar até 5h30 da manhã esperando a condução primeira que desce para vir trabalhar. E por aí vai. Né? O que aconteceu com isso? Surgiu essa guerra, né? Eles começaram a contratar todos os elementos carnavalescos, os elementos que faziam o carnaval, porque o carnaval antes era feito por nós, era feito aqui por seu Zequete, era feito, as meninas aí, ó, se reuniam, né, num casarão daquele, pois tem que fazer aula de dona fulana de tal, ia lá, todo mundo fazia. Querido, dá uma avançada, porque eles têm que fechar a escola. Perfeito. Né? Todo mundo pegava aquilo. Havia uma condição, né? Quem é que não conheceu naquela época, lá atrás, o tal do arroz com alface? Da dona Raquel. Arroz com couve. Arroz com couve. Arroz com couve. Quem não conheceu? E era um negócio seríssimo encarar o Império nas pistas por aí afora. Era muito sério encarar o Império. Só que o Império ficou, né, se resguardando. O Império não aceitou muito algumas coisas e foi ficando pressionado, e está aí o Império Serrano. Se ele não assumir, viu, Raquel, uma postura louca dessa, não vai a lugar nenhum não, porque ele só vai servir de escada para a turma que está chegando aí, né? E você se lembra bem que existem escolas hoje que naquela época eram do terceiro grupo. Terceiro grupo. Beija-Flor, Imperatriz e por aí afora. Né? Hoje você tem escola de samba que naquela época era bloco, campeão do carnaval. Né? E eu acho que essa discussão toda ela tem um fundamental valor para nós sambistas. Ela tem um fundamental valor. Mas havia de ter necessidade, muita necessidade, de estarem sentados aqui, né, os gestores hoje dos carnavais, os banqueiros de bicho, né, todos os carnavalescos, todos os diretores gerais de carnaval importados, que você tem gente aí que não sabe nada de carnaval e é diretor geral porque é amigo do presidente. Essa é a grande realidade. É amigo do presidente e diretor geral de carnaval. E outras coisas mais que a gente está falando aqui, vai falar a noite inteira. O que ele está colocando para a gente enfim, a situação traduzida, né, de tudo que a gente está discutindo aqui, não só hoje como em todos esses dias, porque o viés crítico foi passando por todas as coisas que a gente foi discutindo, né? Deveríamos ter mais momentos como esse, né? E é uma coisa que a gente sempre procura fazer lá no site, é não fazer só jornalismo, mas filosofar um pouco, propor uma reflexão, se indignar, mesmo que às vezes uma coluna dessas possa parecer mal criada, mas é porque está todo mundo tão bem educado que tem que ter alguma coisa diferente para pelo menos dizer assim, pô, que malcriação, mas por quê? Falou o quê? Falou isso. Né? Então, assim, é realmente uma provocação, uma tentativa de sair dessa acomodação. O que nós faremos daqui para diante depende de nós, né? Depende dos sambistas, enfim, de a gente provocar essa discussão, vamos ver onde a gente vai chegar com tudo isso. Né? Bom, eu quero agradecer, como a gente agradeceu desde o começo, a parceria que a gente fez aqui com a SPM, acho que redundou num grande sucesso, eles estão aturando a gente até altas horas aqui com o auditório aberto, enfim, o pessoal está cooperando com isso. Eu queria agradecer Quando é o próximo? Pois é, eu acho que a gente vai poder chegar até ano que vem sem outro não, né? Não. Já estão perguntando como vai ser o próximo, a Juliana, que é a produtora ali, está me olhando, enfim. A gente já falou sobre isso hoje, né? Tivemos uma troca de e-mails onde a gente dizia, gente, chegamos a um ponto que acho que não vai dar para esperar até ano que vem, não. Mas assim, eu quero agradecer de coração a todas as escolas que participaram, que enviaram os seus membros, as pessoas que constituem o maior espetáculo da Terra, que vieram aqui, os amantes do samba, os pesquisadores, os estudiosos, os curiosos, os que de alguma forma têm uma atração por esse fascínio que a escola de samba exerce e quiseram vir aqui conhecer um pouco mais. Muito obrigado, Aloy, por estar
Gente, muito obrigado, professor Marcelo, por aqui como obrigado, Marcelo, que sempre acredita nas coisas que a gente pensa, que a gente cria. Queria agradecer essa equipe jovem que está aqui também. E o Capoeira Machado, o Ciro do Agogô. O Ciro vai fazer aquele... A gente já não tem tempo para mais nada nessa vida, mas ele disse que quer ter uma participação aqui, quer fazer alguma coisa, citar alguma coisa, fazer uma homenagem. A gente não sabe exatamente o que ele quer fazer, mas enfim, para não tirar a oportunidade, já que ele brilhantou tanto a abertura do cenário, então agora é meio segundinho. Olha, vai ser uma coisa muito rápida, porque eu nem conhecia esse simpósio do seminário. E passei a conhecer essa semana, estou maravilhado, consegui botar muita coisa para fora, cheguei até a falar que não tinha medo de tiro, porque no samba a gente passou por isso, tá? Você tinha que ser sujeito homem para enfrentar uma ala de fascista e ninguém se meter com os nossos fascistas. Assim é que eu comandava. Como eu vi isso tudo, saí todo feliz, está aqui meus fascistas todos aqui. Olha, gente, a gente não pode esquecer que vocês são muito importantes para nós. Vocês são as nossas trincheiras, tá? É o nosso quilombo, isso aqui é o quilombo nosso, tá? Eu gostaria de o nosso portelete ali, né? Olha, isso é para você. A outra seria a Raquel. Não, merece. Olha, esse rapaz aí, esse casal, aí Olha, essa placa para toda a equipe do SRCD. Vem todo mundo aqui. Tirar os dois.